Olá, estudantes! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, então, à nossa 11ª videoaula, muito próximos do final do semestre já, né? Nós temos mais ainda algumas gravações sobre a Hannah Arendt, tá? E quero ressaltar a todos e todas que nesta quarta-feira, nós temos, acho que é quarta-feira, 29, né? Nós temos a nossa webconf com participação de uma convidada, como eu já falei, a professora Dilneia Couto, da Universidade do Amapá, que é uma pesquisadora das questões de gênero, feminismo, enfim. E ela vai fazer uma fala para a gente, então fiquem todos ligadinhos, porque é sempre um aprendizado, é sempre uma contribuição, um conhecimento, tá? Para nós podermos, então, ampliar o nosso entendimento sobre estas questões e, desta forma, poder, então, também nos capacitar para ações, para agir. Enfim, é isso, tá? Gostaria que vocês estivessem conectados nesta quarta-feira com a fala da professora. E não somente as meninas, por ser uma temática que vai falar sobre as mulheres, a participação das mulheres, mas sim também os meninos, né? Porque os meninos também precisam acompanhar isso e ser, então, pessoas que também possam dialogar sobre estas questões, atuar em momentos propícios, né, a essa discussão com propriedade. Enfim, voltando então à autora, a Hannah Arendt, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a banalidade do mal, que a gente já viu lá nas primeiras gravações sobre a Hannah Arendt, de primeira videoaula, o que ela entende por banalidade, tá? Lá, que a gente falou lá sobre o julgamento do Eichmann. Então, a banalidade do mal e a ética da responsabilidade em Hannah Arendt é a temática da videoaula de hoje, tá bem? E entre as principais contribuições desta autora está o conceito de banalidade do mal, que foi elaborado a partir da sua cobertura jornalística, como eu falei, lá no julgamento do Eichmann, do Adolf Eichmann. E um dos principais responsáveis pela logística do extermínio de judeus, né, durante o regime nazista. E no livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, um relato assim sobre a banalidade do mal de 1963, a Arendt, então, ela narra o espanto que sentiu ao perceber que o Eichmann, ele não era um monstro demoníaco, mas um homem comum. Como eu já falei na outra videoaula, ela chamava isso de uma mediocridade. O Eichmann era um homem medíocre, incapaz de pensar por si mesmo e de julgar a moralidade de suas ações. Ele estava, assim, cumprindo as ordens e com isso preservando, então, aquele trabalho, tá? Essa constatação levou a Hannah Arendt, então, a formular uma das teses mais perturbadoras da filosofia moral e política contemporânea, tá? O mal pode ser cometido sem a intenção maligna, sem intenção maligna, né, mas pela ausência do pensamento e do juízo moral, que foi o que ela percebeu, então, no Eichmann, tá? Ou seja, o mal, ele pode até tornar-se banal quando pessoas comuns, obedientes e conformadas participam de sistemas injustos sem refletir sobre o que fazem, tá? Então, a partir dessa constatação, a Hannah Arendt,
a Hannah Arendt só um pouquinho que está dando um probleminha aqui. Bom, a partir dessa constatação, então, a Hannah Arendt desenvolve também uma reflexão sobre a ética da responsabilidade, tá? Um conceito que emerge, assim, como resposta à crise moral moderna. E diante da banalidade do mal, torna-se urgente, então, recuperar o sentido da responsabilidade pessoal e política. Ou seja, a capacidade de responder por nossos atos diante de outros e de pensar por nós mesmos. As nossas ações, pensar as nossas ações, tá? Fazer esse julgamento das nossas próprias ações. Então, esta aula, ela tem por objetivo examinar esses dois eixos fundamentais do pensamento arendtiano. A banalidade do mal e a ética da responsabilidade, tá? Das nossas ações. Então, e para tanto, analisaremos, então, primeiramente, o contexto histórico e filosófico da formulação do conceito de banalidade do mal, e, em seguida, a crítica da Hannah Arendt, a irreflexão moderna, e, por fim, as implicações éticas, então, e políticas da sua proposta de uma responsabilidade fundada na capacidade de pensar, de julgar e de agir, tá? Então, em 1961, a Arendt foi enviada pela revista, né, de New Yorker, a Jerusalém, como nós já falamos, em outra videoaula, tá? Para cobrir o tal do julgamento do Adolf Eichmann. O Eichmann era um ex-tenente-coronel, tá, nazista, capturado pelo serviço secreto israelense na Argentina. Tinha que ser na América Latina, né, para se esconder, imagina. Então, o Eichmann foi julgado por crimes de guerra e contra a humanidade devido à sua participação direta na organização Solução Final, o nome da organização. O extermínio em massa dos judeus nos campos de concentração, sob a liderança de Adolf Hitler. Bom, a Arendt esperava encontrar um homem cruel, assim, sabe? Terrível. Um fanático antissemita, ou um símbolo da maldade humana, né? E, no entanto, ela encontrou foi um funcionário burocrático, tá? Preocupado com as regras, com os relatórios, com as promoções que poderia receber, né? Com o cumprimento fidedigno das suas atividades, das suas funções, essas funções atribuídas a ele, né? E que insistia, assim, ele insistia repetidamente que apenas cumpria ordens. Então, esta frase, banal e terrível, tornou-se o ponto de partida para a reflexão da Arendt sobre o caráter impessoal e desumanizado do mal moderno. Então, em Eichmann, em Jerusalém, a Arendt escreve, abro aspas, foi como se, ao longo de toda a sua vida, ele jamais tivesse percebido o que estava fazendo. Fecho aspas. Então, essa observação demonstra que o mal, no caso de Eichmann, não provinha de uma intenção diabólica, mas da ausência do pensamento e julgamento moral. Ele não era um sádico, era um homem comum que se recusava a pensar por si, tá? E que, ao transformar a obediência em virtude, ele tornou-se cúmplice de uma máquina de extermínio. Então, a banalidade do mal, o mal sem maldade, esse termo banalidade do mal foi muitas vezes mal compreendido. A Arendt não quis dizer, tá, que o mal seja trivial, pequeno ou insignificante, mas que ele pode se tornar rotineiro, automático e desprovido de profundidade moral. Então, trata-se de um mal que não nasce do ódio ou da perversão, tá? Mas da irreflexão, que é o caso do Eichmann que ela está analisando. Da incapacidade de pensar sobre o significado e as consequências dos próprios atos. Então, para a filosofia, pensar é um ato moral. E quando nós deixamos de pensar, deixamos de julgar e de perceber o outro como um ser humano.
E Eichmann era um produto extremo de uma sociedade que valoriza a eficiência, a obediência e a burocracia acima da consciência ética. E a Hannah Arendt escreve, então, abro aspas, a lição que esse longo curso de horrores nos ensina é a existência de um mal que não é radical, mas apenas extremo, que não tem profundidade, não possui raízes, e cuja manifestação pode invadir e arruinar o mundo. Fecho as aspas, tá? Então, a banalidade do mal... Ai, aqui é complicadinho para trocar isso aqui. Então, a banalidade do mal, portanto, tá, é uma consequência direta da despersonalização e da alienação moral nas sociedades modernas. Então, quando as ações humanas são mediadas por estruturas burocráticas, por ordens impessoais, tá? O sujeito tende a se perceber como uma peça na engrenagem. Alguém que apenas executa tarefas sem responsabilidade sobre o resultado final. Então, esse tipo de comportamento, ele não se restringe ao nazismo. A Arendt alerta que o mal banal pode se repetir em qualquer lugar, tá? E em qualquer tempo. Onde houver obediência cega, ausência de pensamento crítico e submissão à autoridade. Então, nós podemos observar em inúmeros acontecimentos a presença desse mal banal. Façam suas reflexões. Bom, então é um risco permanente nas democracias modernas, onde a conformidade social e o medo de pensar por si só persistem. É isso aí. Então, assim, ó, pensar e julgar, assim, ó, o antídoto ao mal. Então, após o impacto causado por Eichmann em Jerusalém, essa obra da Hannah Arendt, tá? Ela dedicou suas obras posteriores, especialmente a obra A Vida do Espírito, de 1978, à investigação sobre o que significa pensar. Então, para ela, pensar é a atividade pela qual o ser humano examina a si mesmo, questiona suas ações e se coloca na posição do outro. É um diálogo silencioso da alma consigo mesma. É um exercício de autonomia e de liberdade interior. E, nesse sentido, o pensamento é o oposto da banalidade, né? Ele interrompe o fluxo, tá, da rotina e nos obriga a perguntar: devo fazer isso? A Arendt relaciona, então, o pensamento à capacidade de julgar. Isso é de distinguir o bem do mal sem recorrer a regras externas. O julgar exige imaginar o ponto de vista do outro e compreender a pluralidade desse mundo no qual nós estamos inseridos. Então, na obra A Vida do Espírito, a Hannah Arendt afirma, abro aspas, o pensar lida com significados, o juízo lida com particularidades. Pensar e julgar são as duas atividades que nos mantêm acordados espiritualmente. Fecho as aspas. Bom, então assim, a banalidade do mal, ela não é apenas uma questão política, mas é também espiritual e moral. É o resultado de uma vida sem reflexão, sem diálogo interior e sem responsabilidade pessoal. O pensar, ao contrário disso, tá? É o que nos torna capazes de agir eticamente e de resistir à tentação da obediência irrefletida, gente. Então, essa questão da ética, da responsabilidade, a partir da crítica à banalidade do mal, a Hannah Arendt, então, formula o que poderíamos chamar de uma ética da responsabilidade. E essa ética não se baseia em códigos ou em mandamentos, mas na disposição de responder pelos próprios atos e assumir o peso das consequências também.
A responsabilidade para Hannah Arendt, ela nasce do reconhecimento da pluralidade humana. Então, vivemos entre outros e nossas ações afetam o mundo comum. Então, agir é sempre agir com e entre os outros. Por isso, não há uma ação neutra, nem obediência inocente. Ela está dizendo que, nesse caso do Eichmann, por exemplo, ele não é inocente, porque não há uma obediência inocente quando se fala de responsabilidade pelas próprias ações. Então, durante o regime nazista, muitos indivíduos, muitos dos sujeitos justificavam a sua participação naquelas atrocidades, afirmando que apenas cumpriam ordens. Então, como eu já disse ali, o Eichmann repetia inúmeras vezes no seu julgamento que ele apenas cumpria ordens, tá? Ele não assumia a responsabilidade pelos seus próprios atos, e nem, não julgou, nem parou para pensar as consequências das suas ações. Então, os indivíduos justificavam falando essas coisas, tá? E afirmavam que apenas cumpriam ordens. E a Hannah Arendt, ela rejeita essa desculpa, assim, com veemência, nesta obra, em Responsabilidade de Julgamento, de 2004. E ela escreve nesta obra que todos, abro aspas, todos são culpados. Quando todos são culpados, abro aspas, quando todos são culpados, ninguém é culpado. Ou seja, a diluição da culpa em um coletivo abstrato, ela destrói a própria noção de responsabilidade. Cada indivíduo deve ser capaz de pensar, de julgar, de decidir, e mesmo diante da pressão da autoridade, a verdadeira responsabilidade ética começa quando dizemos, fui eu quem fez, e eu assumo as consequências. Olha a responsabilidade ética na perspectiva arendtiana. Então, essa ética da responsabilidade, ela implica também uma revalorização do pensamento político, tá? A Arendt acredita que a crise moderna da responsabilidade decorre da perda do espaço público, o lugar do debate e da deliberação e do agir em comum. E quando as pessoas se retiram da esfera pública, a política torna-se administrada por especialistas burocratas. E o pensamento crítico se enfraquece, com certeza. Então, a ética da responsabilidade, portanto, exige não apenas uma consciência individual, mas também uma revitalização da ação política participativa, tá? Então, assim, passando para a análise desta banalidade do mal na contemporaneidade, tá? O conceito arendtiano de banalidade do mal, ele mantém-se atual. As dinâmicas à obediência, a alienação, a indiferença reaparecem sob novas formas nas sociedades contemporâneas. Então, a disseminação dos discursos de ódio, a desinformação e o uso massivo das redes sociais para manipulação política, eles mostram como o mal pode novamente se banalizar, agora mediado pela tecnologia e pela velocidade das informações. Então, assim, em muitos casos, as pessoas, os indivíduos contribuem para a propagação de mentiras, de intolerância, de violência simbólica, né? A gente sabe muito bem disso, isso é muito atual, tá? Sem refletir sobre as consequências dos seus atos. Então, o gesto de compartilhar uma notícia falsa, por exemplo, tá? Parece inofensivo, mas pode ter direitos devastadores sobre a reputação e a vida de outras pessoas que serão afetadas por esse compartilhamento. Então, essa irreflexão sobre suas ações, sobre os seus atos cotidianos, é um exemplo de como o mal pode assumir novas fases na era digital. Então, além disso, a crise ambiental e as injustiças sociais revelam outras formas de responsabilidade coletiva. A indiferença diante da destruição do planeta e do sofrimento humano em larga escala é também uma forma de banalização do mal.
A Arendt nos convida, assim, a repensar a responsabilidade ética, não apenas em relação às pessoas, mas também em relação ao mundo. Ao mundo comum que a gente compartilha, né, que nós compartilhamos. Então, assim, a mensagem mais profunda da Arendt é que pensar é um ato de resistência. Então, no mundo dominado pela pressa, pela técnica, pela conformidade, o pensamento é a força que nos mantém humanos ainda. Então, pensar exige coragem, a coragem de questionar, tá? A coragem de desobedecer e de se colocar contra a corrente. Isso é fácil? Não, não é fácil. É coragem. A Arendt via na figura de Sócrates o exemplo do pensador ético, aquele que prefere morrer a agir contra a sua consciência, contra os seus princípios. Então, pensar é manter um diálogo com a própria alma. E quem não pensa pode tornar-se cúmplice do mal sem perceber. Eu acho meio complicado tornar-se cúmplice do mal sem perceber. Você pode até tornar-se cúmplice do mal e alegar estar cumprindo ordens. Agora, é complicado dizer que é cúmplice do mal e sem perceber. Mas, enfim, nesse caso da tecnologia, pode até ser, né? Mas eu estou pensando lá no Eichmann. Bom, então, assim, o pensar não é luxo intelectual, tá? Viu, gente? Não é um luxo intelectual. O pensar, o refletir as próprias ações e as consequências das nossas ações é uma responsabilidade moral, é uma necessidade moral, tá bem? Então, assim, abro aspas, cito Arendt, sem o pensamento não há julgamento. E sem julgamento, os seres humanos são propensos a se tornarem agentes do mal. Fecha aspas. A banalidade do mal, portanto, não é apenas um problema do passado, mas um alerta permanente. Então, assim, ó, sempre que renunciamos um pensamento, abrimos espaço para que o mal, disfarçado de obediência, tá? De dever ou de conveniência, possa voltar a se espalhar. Só um pouquinho, gente, deixa eu me organizar aqui nos meus escritos, tá? Pessoal, então, assim, ó, para finalizar, as considerações finais, então, da temática desta aula de hoje, né? Nós podemos dizer que a reflexão da Hannah Arendt sobre a banalidade do mal e a ética da responsabilidade, ela oferece, então, uma lição profunda sobre a condição humana. Tá? O mal não é apenas uma força destrutiva externa, ele pode habitar normalidade do cotidiano, do dia a dia. Quando deixamos de pensar, tá? De refletir e de nos colocar no lugar do outro. Então, a banalidade do mal, ela revela o perigo da irreflexão, tá? E da obediência cega, enquanto que a ética da responsabilidade aponta o caminho da resistência e da liberdade. Então, ser responsável, antes de tudo, ser capaz de pensar e de julgar as próprias ações, de responder por nossos atos no mundo plural que compartilhamos com outras pessoas. Então, em tempos assim de desinformação, a intolerância e crises éticas, o pensamento arendtiano continua a nos interpelar. Pensar é o primeiro passo para não repetir os erros do passado. E como conclui Arendt, o maior perigo não está nos monstros, mas naqueles que, por não pensarem, permitem, então, que o mal se torne parte da normalidade. Finalizando, cito Arendt, o maior perigo não é o ódio, mas a indiferença. Pensar é um ato de responsabilidade e de resistência moral. Até a próxima.